Buenos dias, diretamente dessa Zumbilândia. Felizes são os funcionários públicos que não deram a mãe de família como problemática, né? Que realmente entenderam a situação da família, que conhecem, como dizem, né? O próprio delegado diz que a nossa história é bastante conhecida na ilha. E não é a briga de vizinhos que é conhecida, senhor Guilherme. É conhecida a história de saúde, é conhecida as denúncias, é conhecido como que a gente tem operado, trabalhado nas nossas crianças, para ir contra tudo que não presta, que tem sido parte dessa agenda que não serve para nada, e é a agenda e o modus operandi que eles querem imputar, inclusive, para as instituições de saúde aí a partir de janeiro, né? E tirando até essa medicina potente de circulação. Mas não vamos falar dessa maneira agora. Agora é carteiraço na instituição infantil, que agora resolveu ter autonomia, que agora resolveu querer fazer alguma coisa, e eu não sou dessas mulheres que diz antes tarde do que nunca. Para mim, vocês não precisam fazer nada. E eu vou continuar falando de vocês até 2077 e depois até 3077. Eu falaria de vocês por 1000 anos. E não estou preocupada com ser mal compreendida, porque vocês já tentaram para se livrar do trabalho que não fizeram, né? Do carteiraço, já tentaram dizer aquelas coisas horríveis contra mim, que esse canalha desse juiz pensa que ele pode dizer, quando ele não pode dizer mais nada para mim, mais nada, porque ele fez parte do pior conluio de todos os tempos, que tem origem no ano 2010, 2011, 2012, no direito positivo, nessa porcaria de lei distorcionada, que não ajuda a sociedade. Uma investigação, para ser prudente, tem que ser objetiva, com focos no resultado. E qual é o resultado, senhores da Delegacia da Criança? Sequestrar as crianças para proteger? Ou realmente parar com os ataques contra os pais e começar a pegar bandido, pegar o conluio? 2 mãos no carteiraço, na Delegacia da Criança. Senhora delegada, a senhora tem aparato digital suficiente para ouvir-me e ouvir-lo e ouvir quem a senhora quiser através da ferramenta digital. Se os grupos de WhatsApp de 2019 foram capazes de ser clonados por bandidos para interromper os procedimentos da justiça ou usados para interromper os procedimentos da justiça, como eles faziam comigo, aquela conversa de favela, usando o WhatsApp da justiça ou um clonado criado por eles. Lembrando que tem um número que é de meu pessoal, que depois a Anatel vendeu as telefonias, venderam para uma oficial de justiça. Um número que era meu, venderam para ela. E ela não se preocupou com isso. Eu que tinha que estar preocupada com isso. A minha memória, senhores, está funcionando muito bem. Ao ponto de eu lembrar de cada detalhe dos fatos de 2019. Quando
essa suposta oficial de justiça entrou ou não entrou em contatos com a família. Depois da pandemia, quando começou os ataques, inclusive do indivíduo, do próprio Ministério Público, do dono da coisa, vindo na porta da nossa casa, no domingo, dia de gringo, que não é oficial deles fazer isso. Se não colabora para o bem da família, é perseguição política. Se não colabora para o bem da família, é perseguição política. Usando instituições. Senhora que precisa ouvir o parente, o familiar, em condição de testemunha. Testemunha do que, senhora? A senhora tem links, pode criar o link, mandar para o WhatsApp, esse mesmo que a senhora conversou. É de obrigatoriedade da justiça gravar o que estamos dizendo. Neste momento, como o que foi dito lá no passado, e muito mal interpretado naqueles anos, por canalhas do direito positivo, que usam a lei para vender sentenças, favorecimento ilícito de grupos internacional e seitas que compram a justiça, o monstro que nós estamos exorcizando. Vai precisar um ato de exorcismo nos documentos do monstro. Se assim vocês compreendem com o que estamos lidando. Assim que foi tramado, eu não acredito em nada dessas coisas que foi tramado. Uma vida todinha de judiciário, de patifaria de instituições. Eu vivo um outro momento, que estou de afora de tudo isso, conduzindo sim, ações de dentro, que tem que sair direito e não é sair de qualquer jeito. É sair direito e não é sair de qualquer jeito. De novo, deixando os bandidos virar mocinhos. Quem está pagando a conta de matéria na Record, senhora delegada da criança? Quem está pagando a conta da matéria na Record que as bandidas vizinhas, terroristas stalking, perseguidoras de criança, grupo que atenta e tenta um sequestro legalizado, usando inclusive a sua instituição contra os meus filhos, uso e abusivo de poder como esse que eu tenho demonstrado, que tem que ser exorcizado. Ataques monstruosos contra a família, e principalmente quando Nailde diz que a psicopata é ela. Ela sou eu, no caso nos memes também. A satanista é eu. Eu não sou satanista não, senhora Nailde. A minha terapia é outra. Naildo, a minha fé é outra, querido Naildo. A minha fé é outra, minha querida. Hoje, mais do que nunca pelos meus filhos, eu alfabetizei a minha criança, senhora Naildo. E não aceito uma delinquente adicta e na televisão dizer nada contra os meus filhos para limpar a sua bunda suja da agressão que o membro do seu grupo, da sua quadrilha, o Célio, fez contra essa mulher. A mulher a ser protegida, é a que foi espancada. E não as petralha que promovem tudo isso. E agora na força de café de filho. Voltando a dizer para as autoridades de Florianópolis.
se o número que entrou em contato com a família realmente é da justiça, eles têm como ouvir o Renato do modo que, com excelência, o funcionário Heleno nos ouve através da 10ª. Estou falando exclusivamente este homem, Heleno, que como o Lírio da Paz, que vem me trazer papéis, oficial de justiça, e não tem problemas em conversar comigo e discorrer dos assuntos. Mandou um áudio pro Renato. Não tenho problema com a Magda. Eu vou lá, ela não quer receber, direito dela, papá. Eu deixo, não deixo, vou embora, levo, escrevo que ela não recebeu, passo o relatório e pronto. Por que é que os oficiais de justiça do antro da maconha, do fórum universitário, não conseguem fazer a mesma coisa? Porque estão munidos e corrompidos pelo direito positivo em posições sociais de uma agenda que não tem nada a ver com Santa Catarina. Aquela delegacia, apesar da independência dela, pode nos ouvir da mesma maneira. Pode vir até o local, senhora delegada da Infância e Juventude, a senhora que tem a caneta e o distintivo, diferente do meu distintivo e da minha caneta. Quer maiores informações? A senhora vem até mim, autoridade da comunidade, autoridade na comunidade, para lhe falar sobre o que aconteceu no meu portão, da minha instituição inviolável, minha instituição inviolável chamada casa. Venha ver os detalhes, ver que a caixa d'água continua embaixo do poste, que aquelas professorinhas tão boazinhas, elas não são psicopata, não. A psicopata é essa aqui, ó, é a mãe de família. Quem picou os canos? Quem picou os canos? Olha pro Renato. Tudo que ele tem trabalhado para essa gente. Olhem para os fatos, olhem para os atos. E um passarinho do bico preto me contou, delegada, da criança, que vazou um vídeo que nós temos do que fizeram com nossos canos para o grupo Stalking. E eles já estavam usando o vídeo em favor deles e contra nós. Mas o passarinho do bico preto me contou que o vídeo já foi periciado e foi demonstrado, inclusive quem tirou de lá e mandou para o grupo, exatamente como papéis da minha falas, da minha audiência com o promotor e a juíza da infância, foram espalhadas pela justiça da maconha por alguém que estava lá digitando e achou eu muito louca, muito. Que nós estávamos vivendo outra realidade. Sim, estamos vivendo outra realidade. Aliás, senhores, estamos fabricando uma nova justiça. Essa justiça onde canalhas, mentirosos, petralhas, desgraciados não vão ter vez. Esta é a justiça que nós estamos criando, fazendo, e não vai parar até que ela esteja consumada. Eu já vi que o trabalho da justiça tem lá um botão que você aperta lá, o botãozinho, e você vai poder falar, deixar o seu reclamo, como eu estou falando aqui ao vivo, para ficar gravada a minha história aí para os meus filhos que acompanham, e eu tenho muito cuidado como eu estou desenrolando essa história, para que eles fiquem realmente protegidos em relação a saber que a justiça funciona e não que ela não funciona. Um cuidado que o pai deles já não tem mais, em dizer que não funciona, que é só para bandido. Veja bem,
Essa é a qualificação. Depois de tudo que sofremos por 5 anos. Suficiente, senhoras autoridades de Florianópolis. Se é insuficiente, é só me procurar, é só conversar. Sabe, aquilo que a Record não teve a decência de fazer, conversar pessoalmente com a gente? Pois é, vocês podem conversar. O Ministério Público não tem para onde correr neste momento. Esses vizinhos nunca foram bons. Eles sempre foram o que eles sempre foram. A gente tentou interagir, minimizar, ver o que dava para fazer. Primeira fase dos vídeos, eles apavoraram, aí eles tentaram respeitar. Aí veio essa drogadilândia de leis que iriam liberar essas porcaria tóxica e eles aproveitaram e vieram com tudo. Mas, no geral, a polícia de Santa Catarina, ao menos em outras cidades, se posicionou favorável ao mesmo que eu discorro nas minhas ideias. No meu modo de criação, no meu modo de manutenção da educação dos meus filhos, para eles serem um amparo a essa sociedade decadente que não vai longe. Não vai longe. Exatamente como as mentiras, usando audiência conciliatória, usando instituições, não podem ir longe. Já foram longe demais. Perduraram por muito tempo. Por isso que eu estou com a mesa cheia de papéis aqui, ó, para botar um ponto final em toda essa porcaria, dessa infiltração nas instituições, que sim ocorreu naquele momento que estavam lançando aquela porcaria em relação à saúde das pessoas, chamada pandemia. Panderola. E que, com certeza, existe um momento sendo criado para se repetir os erros e não se repetir acertos em relação a isso. E quando as pessoas não aprendem, elas machucam muitas pessoas. Em tudo isso que nós temos vivido, a gente aprendeu alguma coisa, principalmente como lidar com os canalha dessas instituições. E salvem-se as pessoas que trabalham direitinho, que eu sempre tenho feito uma palavra para vocês e notado vocês. Eu noto vocês. E tudo que eu mais quero na minha vida é ter boas histórias para contar de resultados aí dentro desses antros. Resultados que nos favoreçam em alguma coisa. Porque é 5 anos de perseguição, inclusive institucional. Onde vamos parar? Santa Catarina? Beijinho, beijinho, pau, pau.